Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse um gênio matemático que para resolver uma fraude fiscal vai precisar enfrentar um exército de mercenários, o que você faria? Começamos na década de 80 e vemos que o jovem Christian está acompanhado do seu irmão, o Brax, que observava o garoto montando seu quebra-cabeça preferido. E ao lado deles, a jovem Justine entra em prantos, pelo fato de não gostar do sapato oferecido pela sua cuidadora. Daí vemos que os pais dos dois meninos estão conversando com um neurologista que abriga crianças e jovens neurotípicos. E ele comenta que embora o Christian possa parecer incapaz de realizar algumas atividades, ou até viver em sociedade, ele ainda é um menino brilhante com muito futuro. A questão é que os pais dele não enxergam esse potencial, e sim só pontos negativos, como o fato dele não gostar de apenas uma camisa, de odiar contato físico e estímulos fortes, como luzes e sons altos. E por mais que o neurologista continue deixando claro que pode ajudá-lo, a mãe do Christian comenta que eles são uma família de militares, e o pai não esconde isso, já que o velho comenta que o seu filho não pode ser poupado daquilo que te desagrada, e sim mantido o mais próximo possível, para fazê-lo se calejar. Ou seja, é como se o Christian fosse um soldado. E aí vemos que o garoto está sem a última peça do seu quebra-cabeça, o que lhe faz entrar em desespero instantaneamente. Porém, mesmo desconfortável, a Justine se levanta para entregar a última parte que faltava, revelando que esse quebra-cabeça é uma das fotos mais icônicas do Muhammad Ali. Um tempo depois, vemos que os pais dos meninos estão se divorciando de maneira nada amistosa, o que faz o Christian entrar em choque pela partida da sua mãe. E para evitar o pior, seu pai lhe segura e começa a repetir com ele a vida de Solomon Grundy, que é uma das únicas coisas que acalma o garoto. E para quem não sabe, essa é uma antiga cantiga infantil inglesa, que narra a vida de Solomon Grundy em apenas uma semana. E nessa canção, um homem nasceu na segunda, foi batizado na terça, casou na quarta, adoeceu na quinta, piorou na sexta, foi finalizado no sábado e enterrado no domingo. Na sequência, décadas se passam e vemos o Christian já crescido, trabalhando como um contador que atende um casal de fazendeiros, que está passando por uma crise em relação ao pagamento dos seus impostos. No entanto, o engravatado logo lhe passa uma forma de reduzir o valor deles, porque o Christian rapidamente faz uma estratégia de abatimento de imposto, levando em consideração o fato de que a senhora faz artesanatos na sua casa, então ela possui uma empresa caseira, sem contar que ele também dá o tamanho exato da metragem da casa do casal, coisa que nem os dois sabiam, e revela que o desconto no imposto ainda pode aumentar de acordo com o tamanho do cômodo em que a senhora faz os seus produtos. E após isso, os dois idosos até convidam o Christian para uma pescaria, porém o contador informa que prefere mais tiro ao alvo. Ao anoitecer, o engravatado chega em sua casa, e vemos que ela é toda adaptada para atendê-lo, porque ele só possui 3 talheres, come sempre o mesmo pão, ovo e bacon da mesma maneira, e na hora de se deitar, o Christian coloca uma luz para piscar intensamente, enquanto ouve um death metal o mais poluído possível. E como se não bastasse, ele passa um rolo de madeira em sua perna, o que parece que é para calejá-lo contra os estímulos que podem atormentá-lo, o que foi o que o seu pai sugeria na infância. Aí no dia seguinte, o Christian vai praticar tiro ao alvo na residência dos seus clientes, e o velho fica surpreso ao ver o contador acertar 3 alvos em sequência a uma distância de 1,5 km. Afinal, isso é algo que apenas alguém muito treinado e experiente faria. E pessoal, para quem não percebeu, o Christian está dentro do espectro autista, mais especificamente em um quadro conhecido como autismo nível 1, que envolve dificuldade nas interações sociais, comunicação não verbal e comportamentos repetitivos. Mas apesar desses desafios, ele também possui habilidades impressionantes em áreas como finanças e lógica, e isso vai ficando cada vez mais claro ao longo da história. Mais tarde, o Christian dirige até um armazém, e ao abri-lo, o contador entra em seu trailer, que guarda várias coisas, como todo um arsenal de armas, muito dinheiro e até um sabre de luz original, que o Mark Hamill usou quando atuou como Luke Skywalker em Star Wars. E no momento em que o cara se deita, ele se lembra do tempo em que esteve preso ao lado do Francis, que era um criminoso especializado em fraudes e golpes financeiros. E dentro da prisão, esse velho começou a ensinar tudo o que sabia ao Christian. E galera, pode parecer que todo esse dinheiro que o Christian tem é ilegal, mas vamos lembrar que ele é um gênio da matemática financeira, então é óbvio que um contador iria investir muito bem o seu dinheiro. E ele conseguiu isso por meio da UVP, uma das melhores escolas de investimento do Brasil, onde você pode aprender tudo sobre investimento do zero, mesmo se você não entende nada desse mercado. E isso de forma rápida e sem enrolação, pois o curso tem uma duração de apenas 8 semanas. Ou seja, em apenas 2 meses, você já pode estar investindo e criando uma renda passiva para garantir um futuro mais próspero para você e sua família. E o melhor de tudo, você nem precisa sair do conforto da sua casa, já que o curso é 100% online. E se você estiver com medo de que algo dê errado nessa jornada, pode ficar tranquilo, pois a UVP oferece diversas ferramentas para te ajudar a planejar o seu futuro financeiro e os seus investimentos, diminuindo drasticamente as suas chances de falhar e aumentando a sua taxa de sucesso. Além disso, você não estará sozinho, já que o Raul Sena, um investidor sardinha, um investidor com mais de 10 anos de experiência no mercado, faz lives semanais tirando as dúvidas dos alunos toda semana. E se ainda assim você estiver com o pé atrás, sabe que é literalmente impossível você sair no prejuízo, porque a UVP oferece uma garantia que nenhuma outra escola fornece, na qual você pode pedir o reembolso do valor total que pagou no curso e receber 100% de volta, mesmo depois de terminar as 8 semanas de aulas. E ainda por cima você consegue imprimir o seu certificado. E se você acha
acha que tudo isso é mentira, dá uma olhada na página do Reclame Aqui deles. Os caras só têm uma única reclamação de verdade, o resto são só elogios, o que significa que eles cumprem com a palavra deles. E para completar, quando você se inscreve na UVP, você ainda ganha acesso à conta de investidor UVP Capital, que tem benefícios como cashback em renda fixa, acesso a alguns dos melhores ativos na hora de investir, e você ainda pode solicitar o cartão UVP Black, um dos melhores cartões do mercado, com cashback na fatura e acesso a salas VIPs em aeroportos. Então aproveitem para começar a estudar antes que o preço aumente, por causa dos módulos de investimento avançados, geopolítica e imposto de renda. O link para o curso está na descrição e no primeiro comentário fixado. Aí ao acordar, o Christian logo atende a ligação de alguém, que está usando um telefone desconhecido. Daí o velho comenta que agora quer que o seu aluno trabalhe com auditorias que sejam legais, porque lidar apenas com criminosos pode ser muito perigoso, já que eles não são leais. E na sequência, vemos o contador chegando a uma empresa de robótica. Lá o cara conhece a Rita e o Ed, que estão ali para receber e informar o contador sobre o problema que precisam resolver. Nisso, o velho não perde a chance de comentar sobre como as despesas e as finanças daquela empresa são bagunçadas a ponto de poderem assustar até mesmo o Christian. Mas é óbvio que o engravatado não se importa, e exige todos os registros fiscais da empresa, desde que o Ed se tornou o diretor financeiro do lugar. A princípio, isso ofende o velho, que automaticamente entra na defensiva ao ouvir isso, mas a Rita reconhece que o contador é esperto, afinal de contas, ele foi a recomendação de um colega deles, que mesmo sendo formado em matemática pelas melhores faculdades, precisou da ajuda do Christian para resolver os seus problemas fiscais. Na sequência, o contador observa os trabalhos de robótica da empresa, onde ele conhece o chefão de tudo, o Lamar, que logo nota que o seu novo contador já fez todo o dever de casa, já que o cara sabe todas as atividades da empresa de cabo a rabo, incluindo seus contratos governamentais com o Departamento de Defesa do país. Com isso, o Lamar comenta que criou essa empresa pela ciência e não pelo dinheiro. Então ele garante que vai ajudar o Christian com qualquer informação que for necessária. Um tempo depois, o contador conhece a Dana, que está dormindo no escritório, mas ao ser acordada pelo Christian, comenta que ela reuniu toda a documentação de anos e anos que o engravatado exigiu para começar os trabalhos, e a coitada até tenta entrosar com um profissional e oferece sua ajuda. O problema é que o homem é um moleque neutro e dá um corte rápido em qualquer tentativa de conversa. Na sequência, o Christian se prepara para almoçar e a Dana aparece para tentar interagir com o cara, que dessa vez é mais aberto para conversas, e a moça revela que seu pai foi contador e por conta disso também decidiu seguir carreira. E aí a mulher deixa claro que irá ajudá-la no que for necessário. No entanto, ela percebe novamente que o contador não é muito de papo e decide ir embora, mas a Dana pelo menos descobriu que o contador gosta de achar erros nas coisas. Com isso, o Christian começa os trabalhos e é visível que o cara é uma máquina por ser o melhor no que faz, porque ele analisa cada um dos registros fiscais sem parar, a ponto de copiá-los e realizar diversos cálculos por toda a sala em que está trabalhando. E na mesma hora, o gênio aciona a Dana, e juntos, eles começam a entender a origem do desvio do dinheiro que foi feito em uma operação extremamente pensada. Aí o Christian confirma as suspeitas da Dana, que suspeitava que o Ed era o responsável pelo roubo, o que é correto, já que foi o velho safado que assinou a documentação para a retirada de toda a grana da empresa. E nesse momento, a Rita entra na sala, e a chata manda sua funcionária sair dali, e é visível que mesmo a loira está desconfortável com a bagunça feita pelo contador. Nisso, o Christian deixa claro que não faz palpites, pelo contrário, só faz conclusões 100% exatas. Por outro lado, vemos o executivo entrando em seu carro em Zurique, na Suíça, e no momento em que o careca se prepara para ir embora, o Brax aparece lhe rendendo, e antes que o coitado possa reagir, o sujeito lhe acerta com tudo. E aí o finalizador comenta que trabalha para um empresário, que foi afetado pelas fraudes cometidas pelo careca, e aquela ida ali é apenas um aviso, para o caralho parar de dar golpes nos outros. Um tempo depois, vemos o Ed em sua casa, e ao descer para a sala antes de dormir, o velho acaba sendo emboscado pelo Brax e seus homens, que estão ali para finalizar o corrupto sem piedade. E para evitar que a família dele vá de vala junto, o mercenário manda o cara injetar insulina em si mesmo, mas em uma dose maior do que a ideal, justamente para fazê-lo ir de vala por intoxicação, porque isso gera hipoglicemia, que além de tudo, acaba causando dificuldades no diagnóstico, justamente pela injeção intencional de insulina. E no momento em que a glicemia se torna severa por estar abaixo de 30 mg por decilitro, a vítima pode acabar contraindo uma lesão cerebral permanente, que obviamente leva à finalização, além de poder ser agravante para pessoas com problemas cardíacos pré-existentes, por conta da adrenalina, que é uma resposta à hipoglicemia. Então o Ed pode ter partido dessas duas maneiras bem brutais. No dia seguinte, o Christian volta para continuar os seus trabalhos na empresa, e para o seu azar, todas as suas anotações foram apagadas, e seus arquivos sumiram. E nessa hora, o Lamar aparece para apagá-lo, porque o dono do lugar decidiu encerrar as investigações, depois de descobrir que o Ed partiu, e todos acreditam que o velho se finalizou ao ter a sua fraude descoberta, e por conta disso, o Lamar se sente culpado. Aí a Dana aparece, e por mais que ela queira ajudar, a única coisa que a coitada pode fazer é lamentar e se despedir do Christian. E após isso, vemos o contador se torturando em sua casa novamente, porque enquanto ele passa o rolo em sua perna, o cara se submete aos piores estímulos possíveis para calejar a si mesmo e controlar as suas emoções. Então,
depois de se medicar, o contador se prepara para mais uma sessão de tiro e desenha um rosto nos seus alvos. E daí o Christian se lembra da sua infância, em que o seu pai colocou ele e o seu irmão em um treinamento intenso, que os levou à exaustão. E naquela época, o ex-militar já deixava claro que fazia isso para que seus filhos aprendessem a lidar com os problemas, além dos limites deles. Em paralelo, vemos os fazendeiros clientes do Christian sendo feitos de refém pelos capangas do Brax, e os babacas querem que a senhora chame o contador para que os dois possam emboscá-lo. Aí no momento em que a coitada sai para atrair o engravatado, um dos babacas é surpreendido pelo atirador, que já havia sacado o plano deles. Nisso, um dos criminosos tenta fugir levando os dois consigo. No entanto, o Christian acerta um disparo no pneu e continua os perseguindo. Com isso, o velho tenta desarmar o bandido, o que dá a brecha para que o contador consiga alcançá-los para enfrentar o caçador. E na hora em que os dois são arremessados pelo breque da caminhonete, os dois se enfrentam. Mas mesmo que o idiota saque uma faca, o Christian consegue vencê-lo apenas com o seu cinto. Daí o engravatado questiona quem é o mandante da sua finalização, e como o babaca não tem essa informação, ele mostra que o segundo alvo é a Dana. Dessa forma, o Christian aciona seu aliado misterioso e manda que seu companheiro apague todas as informações sobre ele, para que possa sair do país com outra identidade. E enquanto o cara dirige até sua amiga, vemos a Dana voltando para sua casa, e para o azar dela, ela está sendo perseguida por um sujeito. E ao chegar lá, o Christian consegue entrar no prédio pelos fundos. E só para começar, o contador já manda dois otários pra vala, e a Dana consegue despistar dois de seus caçadores para se trancar no banheiro. O problema é que o babaca está armado e logo consegue alcançá-la. Porém, o Christian chega no apartamento derrubando um dos criminosos, para em seguida enfrentar o outro e derrubá-lo. Dessa forma, o Christian leva a Dana para o seu trailer e a manda ficar do lado de fora. E nessa hora, o contador começa a se preparar para agir, e por mais que ele tenha mandado, a garota acaba entrando na sua base, e lá ela acha várias coisas do cara, como todo o seu dinheiro, suas armas e artigos pessoais, como a primeira Action Comics, de 1938, que dependendo da condição da cópia e do seu estado de conservação, pode valer milhões de dólares. E a empresa CGC que faz essas avaliações, chegou a avaliar uma unidade nota 9, em mais de 3 milhões de dólares, enquanto uma outra chegou a valer 6 milhões, e a All American Comics 16, que está na gaveta do contador, também não fica para trás, já que algumas cópias dela já chegaram a valer 1 milhão de dólares. Mas continuando com a história, o Christian não gosta de vê-la ali, e explica que aquele que está os caçando não pretende pegar o dinheiro desviado da empresa do Lamar, e sim devolvê-lo, o que a princípio parece estranho para a Dana. Daí o cara explica que eles não vão ficar ali no trailer, afinal de contas, tudo que é precioso para ele está ali, então os dois vão precisar fugir e investigar o caso, porque nem a polícia pode auxiliá-los. Na sequência, o Christian e a Dana vão para um hotel de luxo pago por ele, e lá a garota nota que o contador está inquieto, e por conta disso, o chama para conversar. Dessa maneira, o engravatado começa a falar mais sobre si mesmo, e daí ele explica que conseguiu salvá-la por ter sido filho de um ex-militar, que o treinou para ser um soldado, a ponto deles terem mudado 34 vezes durante 17 anos, apenas para que o Christian aprendesse a sumir do mapa constantemente. Daí o contador também explica que ele está no espectro autista, o que acaba lhe dificultando em muitas áreas da vida, já que não gosta de mudanças bruscas em sua rotina, e tem dificuldades em socializar, o que acaba sendo uma das principais dores e fraquezas. Com isso, a Dana decide falar mais sobre si mesma, revelando que no passado, ela desejou muito um vestido, mas como não tinha dinheiro suficiente para isso, a menina se aproveitou que fazia parte do clube de matemática da escola, para estudar táticas de blackjack. Assim, ela conseguiria a grana para o vestido através das apostas, tanto que ao apostar os seus únicos 20 dólares, a jovem conseguiu 2.000. E aí a Dana revela que não fez isso necessariamente pelo vestido, e sim para se sentir incluída em um grupo. Assim ela acaba lhe questionando sobre o porquê de estar em um hotel tão caro. E por mais que o Christian tente arranjar desculpas, o contador não consegue esconder que está ali justamente para agradá-la. Aí o cara acaba se lembrando de um esquema de corrupção dos anos 80, em que um tal de Ed retirava dinheiro da sua empresa para depositar no exterior, e aí transferir essa grana de volta para o seu negócio, através de contas em paraísos fiscais, justamente para escapar dos impostos. Porém, o seu principal objetivo foi valorizar as ações da sua empresa, que multiplicaram quase 10 vezes em apenas um único ano. Desse jeito, o Christian logo saca que a responsável por isso só pode ser a Rita, e por conta disso, ele vai atrás dela, e ao entrar em ação, o contador discute seu plano com seu aliado, que a princípio não concorda muito com isso, porém o gênio deixa claro que irá finalizar quem for necessário para salvar a Dana. E em paralelo, vemos o Brax descobrindo que os dois contadores estão vivos, e por conta disso, ele mesmo decide caçá-los. Um tempo depois, na hora em que o Christian chega na casa da Rita, ele vê o Brax saindo de lá, o que acaba lhe forçando a persegui-lo. O problema é que o mercenário logo nota que está sendo seguido, e para evitar a aproximação do contador, o cara realiza 2 disparos para assustá-lo e sair da sua vista. Assim, no momento em que o gênio entra na casa da velha, ele acaba a vendo com uma bala bem na testa. E no dia seguinte, o Christian vê a Dana dormindo, e se lembra que no passado, o seu pai lhe obrigou a enfrentar os meninos que praticavam bullying com ele na escola. E por mais que o garoto não quisesse brigar, o militar deixou claro que todos têm escolhas, e muitos escolhem ser a vítima da história. Então o homem manda o seu filho contra-atacar, porque as
pessoas temem aquilo que é diferente, e por conta disso, os garotos não vão parar de persegui-lo nunca. Isso acaba forçando o Christian a entrar em uma briga contra os outros adolescentes, e o Brax corre para ajudá-lo. E depois dessa lembrança, o contador decide deixar um recado para a Dana, em que ele deixa claro que a moça merece algo melhor. Daí o cara simplesmente vai embora. Em paralelo, conhecemos a Medina, que trabalha no departamento de tesouro dos Estados Unidos, e ela é chamada na sala do chefão do lugar, o Ray, que ao vê-la comenta sobre o currículo invejável da mulher. A questão é que mesmo assim, ela nunca pensou em se promover para agente, apenas para a Medina dizer que prefere a sua posição atual. Porém, o Ray logo a pega no flagra, porque nesse momento, o malandro mostra a ficha dela, onde descobrimos que a mulher tem antecedentes criminais sérios, ou seja, ela mentiu para passar no concurso público. Nisso, o Ray comenta que pode acabar com a carreira dela, mas para não fazer isso, ele exige a ajuda da analista. Aí ele mostra uma série de fotos para ela, e a Medina reconhece todos os criminosos internacionais nelas. No entanto, o que o velho quer lhe mostrar é uma figura que está em todas as fotografias, mas que nunca foi presa. Nesse momento, o Ray mostra um outro criminoso em série que nunca foi detido, o Contador, que trabalhou para as maiores organizações criminosas do mundo, para achar fraudes em seus negócios. Ou seja, ele é o cara que procura os ladrões que roubam outros ladrões. E galera, pra quem não sabe, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos é semelhante à Receita Federal do Brasil, porque além de cuidar das finanças e economia do país, é responsável por controlar a dívida pública, a arrecadação, a emissão do dólar e o pagamento das despesas do governo. Mas em alguns casos, como no da Medina, eles também possuem departamentos de segurança, como o TFI, que é o Contra-Terrorismo e de Inteligência Financeira, que tem como objetivo proteger o sistema financeiro e promover o interesse americano, o que acaba incluindo investigar crimes como esse que o Ray quer solucionar. Mas voltando para a história, como ninguém nunca conseguiu colocá-lo atrás das grades, o Ray decide que a Medina tem um mês para caçá-lo. Caso contrário, a coitada que vai para trás das grades no lugar do Contador. Dessa forma, a Medina começa suas investigações sem pensar duas vezes, e conforme faz as buscas nas fotos do seu alvo, ela decide mandar uma das imagens para o reconhecimento facial. Em seguida, vemos observando um dos discursos do presidente, que está sendo questionado sobre os problemas financeiros envolvendo as principais agências governamentais. E o político dá espaço para o Ray prestar as contas, e ao anoitecer após isso, o colega da Medina lhe liga, apenas para revelar que o tal Contador já foi preso por realizar 9 finalizações em série, como se fosse um finalizador profissional. Assim, ela pede para receber os arquivos das gravações, e pela noite a mulher continua revisando cada parte dos vídeos, e ao retirar os ruídos de áudio, a Medina consegue identificar um áudio específico de alguém falando a cantiga sobre a vida de Solomon Grundy, e um tempo depois, a garota continua fazendo suas pesquisas. Nessa hora, seu parceiro do FBI a aciona, e comenta sobre a cantiga do Solomon Grundy, e uma coisa que o cara acaba reparando é que ela foi dita sem variações de tom, na pronúncia das palavras, e por aí vai, o que é característico de pessoas neurotípicas ou com traumas, ou seja, essa é uma pista para que a Medina procure pessoas assim no seu banco de dados. O problema é que nenhum suspeito se enquadra nisso, e como o tal Contador usava o nome de matemáticos famosos para se disfarçar, a gente continua pesquisando sobre a vida desses homens históricos, para conseguir alguma pista, e na sequência, a vemos pedindo ajuda para o seu colega do FBI. Dessa forma, os dois começam a fazer várias pesquisas, não só sobre os maiores matemáticos, como também sobre os contadores com mais dinheiro investido, e declarado para a Receita Federal. E depois de muitos filtros, a dupla acaba achando 2 Christian Wolf, que são aqueles que mais se enquadram nos parâmetros da busca da Medina. Enquanto um desses contadores possui uma renda alta, o outro possui um escritório pequeno, que atende todas as empresas pequenas do seu bairro. Mas a Medina nota que esse profissional está sonegando o seu real rendimento, e segue lavando dinheiro por meio das lojas que lhe contratam como contadora. Então, no dia seguinte, a Medina apresenta o seu relatório para o Ray, e revela que o escritório ZZZ Contabilidade, que é a empresa do Christian, é apenas uma fachada. Daí, a suspeita dela é que o cara lava todo o seu dinheiro através das pequenas empresas que lhe contratam, e em seguida faz doações para o Instituto de Neurociência. Sem contar que a Medina e o Ray também acreditam que ele possa receber através de outras formas de pagamento. Daí, os dois se preparam para ir até o escritório ZZZ Contabilidade, e um tempo depois, a dupla chega na casa do Christian Wolf, e lá acham várias pistas, como armamentos de elite, câmeras e sensores que praticamente blindam a casa de invasões, e até mesmo uma minigun para defender a frente da casa. Ou seja, os dois concluem que o Christian é alguém muito perigoso, e que se isolou para evitar ser descoberto, pois esse é o único motivo de um cara tão rico viver no meio do nada. E no momento em que os agentes do FBI vão embora, o Ray questiona sobre a história da Medina, que comenta sobre o seu passado. Daí, descobrimos que a moça foi presa por ter sequestrado um cara que vendia pó de plim-plim-plim para sua irmã, e como ela conseguiu se livrar desse vício e vencer na vida, a agente deixa claro que não se arrepende disso, o que o Ray reconhece que foi uma realidade difícil. Aí
Aí, na hora em que a Medina questiona se seu chefe sabe o que é ter uma vida difícil, o Ray revela que no passado, o cara que eles estavam caçando, que é o Christian, foi um militar, e em certo dia, tanto ele quanto seu pai foram até o velório da ex-mulher do coronel e a mãe do contador. Isso faz com que a gente descubra que a mulher possui uma nova família, e aquela cerimônia era privada, então as pessoas que não conheciam os dois tentam tirá-los dali. O problema é que nessa hora, o Christian se enfurece a ponto de ter derrubado várias pessoas ali, e para piorar, a polícia acabou sendo acionada. Nesse momento, os agentes disparam para derrubar o contador, que estava descontrolado. O problema é que o seu pai acabou entrando na frente dos disparos, o que obviamente o finalizou, e por conta da confusão, o Christian foi mandado para uma prisão de segurança máxima. Porém, por ter auxiliado nas investigações para acabar com as finanças da Al-Qaeda, ele foi transferido para outro lugar, onde conheceu o Francis, um gênio da corrupção e das fraudes fiscais, e lá os dois se tornaram ótimos amigos. A questão é que o velho decidiu cooperar na investigação do Ray, o que acabou fazendo com que o Francis fosse solto, antes do cumprimento da sua pena. O problema é que os criminosos descobriram que o corrupto denunciou seu esquema, assim o idoso acabou sendo caçado e finalizado. E na época em que o Christian descobriu o porquê do seu mentor ter parado de lhe telefonar, o contador se descontrolou, a ponto de finalizar um guarda com uma garrafa térmica, e nessa hora ele ainda conseguiu escapar da prisão em que estava. Com isso, um tempo se passou, e em uma das investigações do Ray para deter os bandidos que deram cabo do Francis, o agente descobriu que o Christian chegou antes, e finalizou todos os responsáveis pela finalização do seu melhor amigo, e na hora em que o cara foi deter o responsável pelo banho de sangue, ele acabou sendo rendido pelo contador. Nessa hora, o Ray confessa ser um agente corrupto, mas pelo menos em casa ele foi um bom pai, e isso é o suficiente para fazer o Christian poupá-lo. E a partir daquele momento, o contador começou a dar várias pistas para o agente, que usou as denúncias do gênio para resolver os famosos casos da sua carreira. Aí ele revela que chamou a Medina pelo fato de que o Ray irá se aposentar em meses, e ela deve assumir o seu lugar para continuar recebendo as dicas e denúncias do contador, coisa que a gente nega na mesma hora, já que mesmo com essa ajuda, o Christian continua sendo um criminoso, que trabalha com as piores pessoas do mundo. Só que antes do papo continuar, o próprio gênio liga para sua casa, onde a Medina atende. Daí descobrimos que o cara já sabe que a dupla de agentes está ali, e manda ambos investigarem a empresa de robótica do Lamar. Por outro lado, vemos o Brax criando uma defesa tática ao redor da casa do Lamar, e conforme o velho vai descrevendo as características do contador que está lhe caçando, o mercenário começa a ligar os pontos. E enquanto isso, os soldados dele notam que alguém está abatendo os capangas que fazem parte da defesa da mansão, e essa pessoa é o Christian, que questiona um dos capangas capturados sobre as entradas da casa e os soldados lá dentro, e em seguida começa a alvejar os inimigos dentro da mansão com sua sniper. Isso acaba forçando o Brax a mandar seus homens caçarem um invasor por todo o terreno da mansão, e conforme os mercenários se espalham pelo jardim, o Christian vai derrubando cada um deles, e travando uma verdadeira guerra contra os criminosos, que trocam tiros com o contador por todo lugar, e não demora muito para que o gênio consiga derrubá-los. Após essa sequência de finalizações, o Christian invade a mansão e combate um outro grupo de soldados, que até conseguem atingi-lo na perna. No entanto, isso não é o suficiente para pará-lo, porque o contador encurta a distância conforme finaliza os inimigos a curto alcance, e ele consegue dar um fim em mais uma equipe de mercenários do Brax, sem muitos problemas. Aí, ao chegar no centro da mansão, o Christian continua sua caçada, até que finalmente encontra um soldado do seu nível, e esse mercenário consegue contra-atacá-lo em todos os sentidos, e em certo ponto, o sujeito consegue superar a técnica do contador, que ao aplicar um triângulo no sacana, consegue sacar uma granada para colocá-la dentro do colete do babaca, que é explodido por dentro do seu traje tático. E galera, essa cena visualmente é legal, por conta da coreografia da luta e o jeito criativo de finalizá-la, porém ela é muito incoerente, porque mesmo sendo uma granada de luz, o armamento obviamente teria capacidade o suficiente para dar cabo dos dois, já que mesmo que a finalidade dela seja para atordoamento não letal, ela ainda pode ser perigosa por causar cortes e queimaduras sérias, que certamente poderiam ultrapassar o lado interno do colete e ferir o Christian. Mas voltando à história, o contador se aproveita da brecha que conseguiu por ter mandado todo mundo para o banco de reservas do Vasco, e começa a falar a sua cantiga do Solomon Grundy, que consegue acalmá-lo enquanto trata seu ferimento na perna. Isso acaba deixando o Brax em choque, porque ouvir isso apenas confirma que seu inimigo na verdade é o seu irmão. Dessa maneira, no momento em que um dos seus homens aparece para finalizar o Christian, o Brax acaba com ele, e no reencontro de irmãos, o gênio tem dificuldades de expressar os seus sentimentos ao seu irmão, que não esconde o seu abalo por vê-lo. Afinal, o mercenário o procurou por 10 anos. No entanto, o Christian não comenta sobre esse reencontro, e pede para que seu irmão vá embora, para que ele possa finalizar o seu serviço. Mas o Brax obviamente não o ouve, e parte para cima dele, porque o mercenário guarda muito rancor, pelo fato de ele e seu pai terem ido até o velório da mãe deles. Afinal, foi lá em que o velho foi finalizado, o que acabou separando a família deles. E por mais que o Christian peça desculpas por isso, os irmãos acabam se enfrentando frente a frente. O contador começa a se negar a contra-atacar os golpes do Brax, que insiste para que os dois lutem. Nisso o gênio não vê escolha, a não ser partir para cima do seu irmão com tudo, e enfim rendê-lo. Agora os dois começam a conversar depois de terem quebrado a cara um do outro, e o Brax deixa claro que se seu irmão tivesse o procurado, tudo isso poderia ter sido evitado desde o princípio.
O problema é que o Christian se afastou do seu irmão para não deixá-lo em perigo, já que seus clientes não são perigosos. Aí o Lamar aparece, reclamando do fato de o Christian ter feito tudo isso e atrapalhado seus planos, que tinham como objetivo arrecadar bilhões para o crescimento da sua empresa, e assim criar mais próteses neurais e físicas para pessoas como o Contador, por exemplo. A questão é que a essa altura, os irmãos não estão nem aí para esse papinho, e o Christian acaba seu trabalho rapidamente. E em seguida, o Contador sugere que eles se encontrem daqui a uma semana, mas vezes que o Brex questiona o local, o gênio deixa claro que irá encontrá-lo quando a hora chegar. E pessoal, o reencontro deles é até emocionante. O problema é que não existe uma explicação coerente para justificar o fato do Brex não saber que um dos seus alvos era o Christian, porque se ele sabia sobre a Dana, necessariamente também deveria saber sobre a identidade do seu irmão, porque em qualquer filme que envolva mercenários, você vai ver que a primeira coisa que os caçadores fazem é averiguar toda a vida do alvo. Então, se o Brex realmente for um mercenário experiente que parece ser, ele provavelmente teria descoberto não só que seu irmão é um dos procurados, como também teria acesso a algumas outras informações sobre os seus envolvimentos com criminosos. Mas continuando com o filme, voltamos para o Instituto de Neurologia que o Christian frequentou na infância, e lá vemos o dono do lugar conversando com os pais que buscam uma ajuda para o seu filho neurotípico, e aí vemos o garoto se perdendo no meio do local, até encontrar o quarto da Justine. Daí descobrimos que ela perdeu a habilidade da fala há 30 anos. Além disso, ela é filha do profissional que cuida do lugar, e para se comunicar, a mulher usa um computador potente, que o pai do garoto reconhece por ser engenheiro de software, e fica claro que a máquina é fruto das doações constantes do Christian, tanto que a Justine carrega uma foto dos mais novos. Enquanto isso, o presidente está em uma coletiva de imprensa para comentar sobre o escândalo de corrupção e finalizações envolvendo a empresa do Lamar, que era uma das principais fornecedoras do governo americano, e para explicar a investigação, o político chama Medina, que é considerada a chefe do caso. No fim, vemos a Dana indo até o depósito do Contador, que sumiu junto do seu trailer, e após isso ela segue arrumando seu apartamento, depois de toda a confusão que teve lá. E aí ela recebe uma encomenda que nada mais é do que um quadro, mas ao perceber a tela descolada, a garota descobre que é uma outra pintura por baixo da fachada, e ela é a arte que estava no trailer do Christian. E agora o Contador dirige o seu trailer para viver uma nova vida. Fala galera, será que o Christian vai se envolver com outra investigação dessas? E qual será a identidade da pessoa que liga para ele por um número misterioso? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.